Gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus ilumine aí a sua vida nesse dia de hoje. E o nosso estudo hoje é a grande tribulação. Vamos dar prosseguimento à nossa matéria, escatologia. A escatologia é a matéria, eu costumo dizer que é a matéria do céu, porque ela mostra para nós como que será o futuro da igreja e o futuro da humanidade. Então, não tem como não gostar dessa matéria. Vamos dirigir uma oração a Deus, pedindo ao Senhor que Ele venha iluminar nossa mente, nos dando capacidade para que a gente possa absorver o entendimento dessa matéria. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, nessa aula, eu quero te pedir, Senhor, a tua misericórdia, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o meu entendimento, o entendimento dessa pessoa que vai assistir esse vídeo, Senhor. E que esse vídeo possa chegar também, Senhor, a mais pessoas, que vidas, Senhor, venha a ser contemplada, que pessoas venham obter seu conhecimento da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, a grande tribulação. Matéria essa, o tema esse muito falado dentro das igrejas. Todos nós já ouvimos falar sobre a grande tribulação. Alguém já pregou ou já ensinou. Então, é uma matéria conhecida. Eu vou ler aqui o texto base para início de nossa conversa, que se encontra aqui em Jeremias, capítulo 30, versículo de número 7. Leiamos ao texto. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo, sobre o teu pescoço quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos. Então, está aqui o nosso texto, a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Essa é a pergunta. Não sei se você já pensou sobre esse assunto, mas eu queria que nesse momento você fizesse aí uma reflexão. O que é a grande tribulação? Não esquece de pegar o seu lápis, seu papel aí, um caderno, caneta na mão, para fazer as suas anotações. A grande tribulação, de acordo com as escrituras sagradas, diz o seguinte, que enquanto a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, está nas bodas, celebrando as bodas do Cordeiro, isso é, no céu a igreja vai ser arrebatada, não passará por um período de juízo divino, conhecido como a grande tribulação, certo? Então, vamos fazer aqui uma separação. A igreja do Senhor, como eu já falei em aulas anteriores, ela vai ser arrebatada. E após o arrebatamento, ela estará no céu com o Senhor, participando das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, estará acontecendo a grande tribulação. A grande tribulação ela é conhecida como um juízo divino. A igreja não passará por esse juízo, ou seja, esse período de juízo divino, ele é caracterizado por uma imensa aflição, da qual nunca antes havia visto na história da humanidade, desde quando o mundo é mundo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, fala
a partir do versículo 21 e 22, fala nesse período. O profeta Daniel também profetizou esse tempo, referindo-se à 70ª semana de profecias, ou profecia. Veja, que é composta por 7 anos. Tá? Então, o que seria esses 7 anos? Esses 7 anos é o período da grande tribulação. Nós aprendemos na aula anterior que a igreja participará ali das bodas do Cordeiro por 7 anos, né, na festividade, e a grande tribulação também, ela é 7 anos. Só que esses 7 anos, ele é dividido em duas partes. Ou seja, no início da grande tribulação, o mundo gozará de uma perfeita paz. Ou seja, vai haver um alinhamento onde haverá muita prosperidade, haverá muita satisfação da população em si, dos povos em si, dos países. Lembrando que nesse período de grande tribulação, a igreja não estará mais aqui na terra. Quando eu falo igreja, eu me refiro aos santos, tá? Aos crentes, tá bom? Os servos de Deus, aqueles que são fiel. Então, esse período de grande tribulação, ela é um período que está relacionado a Israel. Israel, ele passará por esse período de grande tribulação. E também a humanidade, o povo em geral, aqueles que não subiram com Cristo, com a igreja, tá bom? Então, o profeta Daniel falou, daqui a pouco nós vamos fazer uma leitura sobre esse texto de Daniel. O próprio Jesus se refere lá no Evangelho, também sobre a grande tribulação, ou seja, durante esse período Deus trará julgamento. Aí talvez você pergunte a quem que Deus vai trazer esse julgamento. Deus, ele vai trazer julgamento a os povos vivos, ou seja, é esse momento que o Senhor vai fazer justiça. É um tempo de angústia. Lembra que o primeiro 3 anos e meio, porque é 7 anos dividido por 2, dá 3 anos e meio, vai haver muita, digamos, justiça, paz, prosperidade, ou seja, as pessoas gozarão, desfrutarão de um período muito próximo. Porém, na metade da grande tribulação, aí vai vir realmente a destruição, tá certo? Mas ainda não é o fim. Aí a pergunta é, talvez você se pergunta aí, tá, mas quando ocorrerá a grande tribulação? Bom, existe aqui algumas linhas de interpretação. Existem diferentes entendimentos a respeito do assunto. Por ser um assunto bastante delicado, então há quem defenda, como eu já tinha mencionado, aí pelo menos 4 ou até mais, mas as mais conhecidas é 4 linhas de raciocínio. Ou seja, é sobre o momento em que o juízo divino da grande tribulação acontecerá. As 3 principais linhas de raciocínio, na qual eu já tinha dado uma aula aqui só falando sobre essas linhas de raciocínio, aliás, as 4, mas dentre elas há 3 principais. É o pré-tribulacionismo, ou seja, os pré-tribulacionistas, como eu já mencionei, eu acho que foi na 3ª ou 4ª aula, não acredita que a grande tribulação é um acontecimento ou um evento que
está ligado diretamente a Israel e também à humanidade sem Deus, tá? Ou seja, a igreja, dentro dessa visão, eu acredito que seja a visão mais coerente, analisando o texto bíblico, a igreja ficará de fora, tá certo? Então, o pré-tribulacionismo faz essa aí definição, que a igreja não passará pela grande tribulação. Ou seja, por que não passará? Porque a igreja vai ser arrebatada antes desse período. Já os mid-tribulacionistas, ou os meros tribulacionistas, como eu já tinha dito, defendem que a igreja passará pela metade, ou seja, a igreja experimentará uma paz, gozará de alguns momentos bons nesse período de grande tribulação, que se refere aos primeiros 3 anos e meio. No entanto, após os 3 anos e meio, a igreja será tirada e levada ao céu, não passará pelo o restante da tribulação. Eu, particularmente, eu acho que essa teoria aí, ela, embora tenha muita gente que acredite, mas não vejo coerência com a Bíblia Sagrada. E já analisamos também o pós-tribulacionista, que eles dizem, não, a igreja vai passar por toda a tribulação e depois é arrebatada. Então, veja que eu já falei em aulas anteriores, só estou recapitulando aqui. Então, veja que há um assunto muito delicado a respeito da grande tribulação. Agora, é importante a gente mencionar o quê? Que a, a, a escatologia bíblica, nós temos que estudar as profecias. E as profecias, ela tem o seu tempo. O passado, o presente e o futuro, tá? Então eu preciso olhar para o passado, ver o que aconteceu lá atrás, olhar o presente, o que está acontecendo, e olhar para os indicadores que apontam para o futuro. Nós vamos ver, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 24, ali os primeiros versículos, os os discípulos questionando Jesus, Jesus ele deixa ali uma dica valiosíssima a respeito da sua vinda, tá? Então tá apontando para o futuro. São sinais que estão indicando, ó, quando vocês veem tudo isso acontecer, são indicadores que mostra que a vinda do Senhor está muito próxima, tá certo? Então, é preciso analisar toda essa questão e olhar também o passado, o que aconteceu. Porque o passado também ele é um reflexo do presente. Muitas coisas que aconteceu lá atrás podem estar correndo hoje, tá certo? Então tem toda essa questão, essa problemática aí, tá? Por isso é um assunto bastante delicado para a gente estudar. Muito bem. Então, já vimos aqui a grande tribulação, alguns conceitos, quando ocorrerá a grande tribulação, a pergunta é, quando ocorrerá a grande tribulação? A grande tribulação, ela ocorre logo após o arrebatamento da igreja, tá? E aí começa esse período aí de grande tribulação. Aí a pergunta é, quais os seus aspectos, qual que é os aspectos da grande tribulação? Veja, a grande tribulação é um período global que contempla todo o globo terrestre, isso é, todos os continentes. Nós temos aí os 5 continentes, acho que é 6 com o da Antártica. Então, ela abarca todos os continentes, todos os povos. Ninguém estará isento. É o evento que acontecerá
em todo o planeta. Por isso fala grande tribulação. Ou seja, esse período é de muita angústia, angústia sem precedentes, abrangendo todo mundo e trazendo sofrimento a todas as nações, povo. Será um tempo especialmente difícil para o povo judeu, conforme profetizado em Jeremias 30, verso do 5 ao 7, se a gente for analisar o contexto. Veja que no versículo 7, Jeremias ele descreve um tempo de angústia para Jacó. Mas aí você se pergunta, tá, mas quando Jeremias estava profetizando aqui, esse tempo de angústia para Jacó, Jacó já não estava mais presente, já tinha morrido. Percebe como que o negócio é bem delicado? Aí surge a pergunta, tá, mas e por que Jeremias se refere a Jacó? Quando Jeremias se refere a Jacó, Jacó ele é o quem? Ele é o patriarca, o responsável pela formação do povo judeu, da nação judaica. Porque em Abraão nós temos a formação da família, tá certo? Isaac, e aí Jacó, ele é o herdeiro da promessa, tá certo? Então, esse período vai ser um tempo de angústia muito grande para Israel, o povo judeu. Não sei se vocês percebem, Israel o tempo todo alguém se levanta. Desde quando, em 1948, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, reconheceu o Estado judeu, desde lá para cá, Israel tem sido perseguido de todos os lados. Então há uma grande escalada de perseguição no decorrer dos anos. Gente, tem muita gente falando aí na internet, porque assim, a gente tem que se atentar para as escrituras sagradas. Por isso é importante a gente estudar a Bíblia, para a gente não cair aí, sabe? Tem muita gente falando muita coisa, não sei o quê, não sei quem declarou guerra contra Israel. Sempre houve guerra, tá? Então nós temos que ver essas coisas. Lógico que a gente tem que estar atento, certo? Mas nós não podemos também ir ao ponto de falar, não, agora, não, nós temos que ter cautela, tá? Até porque a igreja, esse momento que nós estamos vivendo é o momento da igreja do Senhor, ok? Então, Israel, ele passará por esse período, conforme profetizado, é um período angustiante, tá? É um período muito terrível. Tá, e talvez você se pergunte, beleza, até aqui tudo bem, mas a pergunta é, quem é o governante nesse período de grande tribulação? O governo ele será elegido, ou seja, o delegado ao anticristo. Quem é o anticristo? O anticristo, ele é um líder mundial que enganará muita gente com as suas falsas promessas de paz e segurança, ou seja, ele se tornará um ditador cruel. A princípio, o anticristo ele vai surgir no cenário mundial como um presidente, um líder que vai trazer a paz para o mundo, tá? Vai trazer tudo aquilo que as pessoas esperam. E a verdade é que se a gente analisar o contexto que a gente está vivendo, se fala muito de paz. Um tenta daqui, a cor de lá, entendeu?
Então, o anticristo ele vai pegar o mundo caótico. É o que o mundo está caminhando. Ele vai enganar as pessoas, ou seja, ele vai prometer ali uma falsa segurança, uma falsa paz. Aí nisso, isso se tornará uma realidade, mas depois ele se revelará de fato quem ele é. E perseguirão os que temem ao Senhor, principalmente o povo judeu, tá certo? Em Daniel 9, vou até fazer aqui a leitura, Daniel 9, versículo 27, eu quero trazer essa leitura aqui, para a gente fazer uma análise mais profunda, tá bom? Daniel 9, 27, olha o que diz a Escritura Sagrada. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Olha aí, ó, uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. E sobre ela das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que determinado está será derramado sobre o assolador. Então veja bem. Para você entender, após o arrebatamento da igreja, no cenário político mundial surge o homem que vai trazer a solução para o mundo. Ou seja, ele vai se candidatar como alguém que vai resolver todos os conflitos, enfim, é aquele cara que o mundo espera, que a humanidade espera há muito tempo, alguém que esteja à altura de resolver os problemas da humanidade. Ele se colocará como alguém que vai resolver todos os problemas da humanidade. E conforme nós vimos aqui em Daniel, ele firmará um concerto. Quando a Bíblia usa essa palavra concerto, mas na verdade trazendo para a questão política, ou seja, ele firmará aliança com vários países do mundo, ou seja, um governo de aliança, onde tem um líder supremo, entendeu? Vamos supor que aqui no Brasil nós temos o presidente tal. Lá na Argentina tem outro presidente. Então esse camarada, esse homem aí que é o anticristo, ele vai chegar presidente do Brasil, presidente da Argentina e qualquer outro país. Eu estou dando isso como exemplo, tá? E vai firmar o quê? Uma aliança política e aí em vários aspectos, né? A economia, a religião, daí por diante, tá? Pela uma semana, olha a questão aí, ó. Por um concerto com muitos por uma semana. Essa semana aqui é a última semana de Daniel, tá? Refere-se a 7 anos, ou seja, por isso é importante a gente analisar as escrituras, as profecias, porque dias em profecia se refere a anos, tá bom? Então, 7 anos, ou seja, na metade dessa semana, a aliança será quebrada. Claro, Israel é o principal, né, dessa aliança, até porque o anticristo ele vai vir com o perfil de trazer a paz ali a Israel no Oriente Médio. O Oriente Médio é um barril de pólvora, nunca houve paz naquela região. Ele vai ser o cara que vai propor a paz ali, vai firmar um acordo com Israel e os países que hoje são inimigos de Israel, vai ali forçar uma falsa paz, mas na metade dessa semana, ou seja, dos 7 anos, essa paz será quebrada, esse contrato será quebrado, tá certo? Então, Apocalipse 13, olha aí, ó, 13, 12, vamos aqui no Apocalipse. A aula hoje está bastante extensa aqui, eu vou tentar resumir o máximo aqui para a gente poder absorver o conhecimento. Mas em Apocalipse 13, 12, vamos ver o que está escrito, tá bom? Por isso é importante a gente estudar as escrituras sagradas.
esse negócio de você ir para a igreja, meu irmão, e ficar só receba, receba, e muitas vezes não está recebendo nada, tá certo? Então nós temos que olhar para as escrituras sagradas e ver o que ela nos ensina. Ó, 13:12 de Apocalipse. E exercer todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que habitem adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. O anticristo, ou seja, esse líder mundial, é importante a gente fazer essa consideração. Ele vai ser o quê? Um homem, tá? Quando fala no anticristo, as pessoas já pensam, é o demônio, Não, calma, a gente vai chegar a esse entendimento. Ele vai ser um homem, tá? A pessoa que vai vir aí do mundo político, alguém com a capacidade extraordinária. Agora, quem está por trás desse indivíduo, a gente já sabe, é o que? É o próprio inferno, é o Satanás que vai estar manipulando essa pessoa. Ou seja, as ações que ele tomar vai ser o quê? Manipulada pelo maligno, pelo diabo, tá? E ele não estará sozinho, tá bom? O anticristo, ele terá apoio de quem? De um falso profeta, ou seja, um líder religioso, tá? Onde vai apoiar essa pessoa, ou seja, ele será amparado pelo um líder de uma religião. Eu não vou entrar nessas questões, tem muita gente aí falando na internet, o Papa, irmão, esquece isso, né? Esquece isso. Até porque seria aqui até de mim, da minha parte, como que eu posso dizer, negligente a fazer uma afirmação dessa. A gente não sabe de onde vai vir esse líder. Ele vai vir de dentro de uma religião, tá certo? Agora, lógico, a gente vai estudando e cada um vai tirando a sua conclusão. Porém, esse negócio de falar, eu não sei quem, não, isso aí tá fora, certo? Além disso, a grande tribulação incluirá eventos sobrenaturais, como abertura dos selos, tá certo? Lá do Apocalipse, trombetas e taça. Então, a grande tribulação, nós temos três questões: a abertura dos selos, os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas, conforme está lá escrito em Apocalipse. Nesse período de grande tribulação haverá terremotos, pragas, fome, morte e muitas catástrofes. E tudo isso são um julgamento divino sobre a terra, tá certo? Então, a grande tribulação, na verdade, é o quê? É o julgamento do Senhor, tá? Sobre a terra, sobre a humanidade ímpia, tá bom? Então, será um tempo de muita angústia para os moradores da terra nesse dia da grande tribulação. O Apocalipse fala que muitos procurarão a morte, mas não vão encontrar, porque nesse período de grande tribulação, a morte ela vai ser suspensa ali, ou seja, a morte não agirá, porque o juízo de Deus ele vai vir sobre a humanidade. Aí o anticristo, tá? O anticristo, de acordo com as escrituras, o anticristo será uma figura maligna, conforme já mencionei, que se opõe a Deus e a Cristo. É o adversário de Deus e a Cristo. A sua personalidade, ela reflete a Satanás. Lá em 2 Timóteo 2, olha, 2 Tessalonicenses 2, 3. Ele será um líder, tá? Político, como eu já disse, alguém também que tem um carisma religioso, alguém culto, tá? Alguém que tem uma astúcia muito grande, capaz de persuadir, enganar as pessoas e daí por diante, tá certo? Agora, não dá para saber quem é esse indivíduo.
As pessoas aí na internet, nos TikTok da vida, faz as suas declarações. Ah, o anticristo é fulano e tal, não sei o quê. Não, não dá. Por enquanto, não temos como saber, tá certo? Então vai ser alguém aí que vai governar. Vamos lá. Muito bem. Aí talvez você esteja se perguntando, nesse período de grande tribulação, haverá possibilidade de alguém ser salvo? Sim, sim. Haverá possibilidade. Porém, a salvação aqui, ela vai ser, a pessoa vai conquistar pela sua própria fidelidade a Deus. Imagine hoje está difícil você servir ao Senhor, tá certo? Hoje nós temos o Espírito Santo que trabalha em prol da nossa vida. Imagina a grande tribulação, né? Vai ser algo muito complicado, tá certo? Agora, é importante a gente ressaltar também que o espírito do anticristo ele já está aí no mundo, tá? Então, todos aqueles que se opõem a Deus ou a Cristo, ele já está sendo manipulado pelo espírito do anticristo. Basta a gente olhar a humanidade como é que está, tá certo? Onde os valores relacionados a Deus, cada dia que passa, está sendo deixado de lado. Então, as pessoas elas não querem mais saber de Deus. Quer dizer, nem todo mundo, mas uma boa parte. Bom, por que as pessoas crerão no anticristo? Essa é a pergunta. Por que a humanidade vai crer no anticristo, acreditar nele? As pessoas vão acreditar no anticristo porque ele vai ser capaz de realizar sinais, tá? Sinais e maravilha. Então não é apenas um líder político, mas ele também terá poderes. Esses poderes que foram entregues a eles, ao anticristo, ele vai fazer sinais e as pessoas vão ficar maravilhadas. Terá grande autoridade e poder sobre as nações. Apocalipse 13, 12 ao 13. Ou seja, é um líder onde vai exercer um grande poderio, tá certo? Aí talvez você se pergunte, beleza, e a especificação do juízo divino durante a grande tribulação? Qual que é a relação? Durante a grande tribulação, Deus trará juízo sobre a terra, como eu já disse agora há pouco, para julgar os ímpios, ou seja, executar sua justiça. Por exemplo, nós vemos aí o sete selos, né, o livro selado. Os sete selos são mencionados no livro de Apocalipse. Os sete selos contêm juízos divinos. Cristo, que é o Cordeiro de Deus, foi o único capaz ou digno de abrir o livro, né, e desatar os seus selos, revelando que o juízo divino que serão executados. João viu isso quando Jesus abriu os sete selos. Aí talvez você esteja perguntando, tá, mas o que são esses sete selos? Bom, vejamos, os sete selos são os primeiros juízos divinos, tá? Ou seja, inclui eventos como, por exemplo, fome, morte e daí por diante, tá certo? Então, tudo isso faz parte da grande tribulação. Aí você tem também as sete trombetas, dá início a juízos mais terríveis na grande tribulação. Aí você tem as sete taças, que é a ira divina, são os juízos finais de Deus. Você tem uma série de eventos relacionados ao juízo de Deus, tá bom? Vamos lá. O primeiro selo do Apocalipse, está lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 2. Nós temos ali o cavaleiro branco.
É, aí muitos olham assim e falam, é Jesus, né? Cavaleiro branco. Não, aqui o cavaleiro branco é o anticristo. Isso em Apocalipse 6, capítulo 2, tá bom? O versículo 6, o capítulo 6, versículo 2, tá certo? Ou seja, o, o cavaleiro branco do primeiro selo é o anticristo, o dominador deste mundo. E ele deverá iniciar suas atividades no início da grande tribulação, ou seja, logo após o arrebatamento da igreja, tá certo? E aí vai. Então, só fazendo uma consideração para que você não fique confuso, o primeiro selo, cavaleiro branco de Apocalipse capítulo 6, versículo 2, refere-se ao anticristo. Já o cavaleiro branco de Apocalipse 19, 11, está relacionado ao Senhor Jesus, tá certo? É o próprio Cristo, tá bom? Então, enquanto o cavaleiro do capítulo 6 é visto na terra com um arco na mão e sozinho, né? Jesus é visto no céu com muitos diademas e acompanhado de um exército. Ou seja, o primeiro cavaleiro é anônimo, tá certo? O anticristo. Enquanto que Jesus tem 4 nomes e é claramente identificado no primeiro cavaleiro. Aparece na questão da grande tribulação, tá certo? Então, você tem o cavaleiro vermelho, tá? O segundo selo do Apocalipse apresenta o cavaleiro vermelho, simbolizando que as guerras, violência serão desencadeadas durante a grande tribulação. Esse período será marcado por conflitos sangrentos, morte violentas que serão permitidos por Deus. Imagine hoje o mundo já sofre com tanta guerra. Então, nesse período aqui vai ser terrível. O terceiro selo do Apocalipse 6, o cavaleiro preto, apresenta um cavalo preto montado por um cavaleiro. Essa figura representa uma época de grande escassez. A fome atingirá todo o globo terrestre, tá certo? O selo amarelo, quarto selo, apresenta um cavaleiro amarelo. E seu cavaleiro chama-se Morte. Representa todo tipo de morte e escalada de guerra, fome, praga, enfermidade e daí por diante. Então, dá uma olhada. Os quinto selo, as almas debaixo do altares de Deus, tá? O quinto selo do Apocalipse apresenta a visão das almas sobre o altar de Deus, que clama por justiça. Essas almas são identificadas como os mártires da grande tribulação, que perderam as suas vidas por causa da fé em Jesus, que se recusaram a negar o nome do Senhor. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso nos indica que durante a grande tribulação, aqueles que se voltaram para o Senhor e estiverem prontos para resistir os ataques do anticristo, eles serão salvos. Então, na grande tribulação haverá salvação? Sim, haverá salvação. Vai ser difícil? Vai. Porque aí é a decisão própria da pessoa, né? Na grande tribulação, muitos vão olhar e ver a situação e eles vão morrer, eles vão pagar um preço muito alto, tá? Por isso é melhor a gente ficar, permanecer fiel ao Senhor enquanto nós temos o Espírito Santo, né? O sexto selo apresenta uma visão de grandes eventos, né, divino, que ocorre terremoto, o sol se tornará negro como um saco de silício e transformará em sangue e daí por diante. Então, tá aí, mais esse estudo sobre a grande tribulação. Daqui a pouco eu vou voltar, ainda falando, a aula já está bastante longa, né?
Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir essa aula em duas partes, tá? Depois eu volto com a segunda parte da grande tribulação. Estude, ore, busque a Deus, vigie e faça a vontade do Senhor. Que Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus. Glória a Deus.